Olá, estamos aqui para continuar com nossa proposta de falarmos da doutrina espírita pelas histórias, pelos contos. E hoje nós vamos apresentar a vocês o último capítulo deste livro, Contos e Apólogos. É o capítulo 40. Mas nos aguarde, porque nós temos mais histórias, mais contos para compartilharmos com vocês. E hoje a leitura fica na voz do nosso querido Sérgio Rodrigues. Obrigado. É contigo, meu bem. Então estamos no capítulo 40, nos domínios da sombra. Em compacta assembleia do reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. O espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos infernais. Em toda a parte da Terra, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente. Indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte, e aprendiam, sem maior dificuldade, as lições da justiça divina. Compreendiam, sem cadeias dogmáticas, os ensinamentos do Evangelho. Oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhe cabiam no planeta. Muita gente entregava-se aos livros nobres, à caridade e à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo. E, por isso, todas as atividades da sombra surgiam ameaçadas. Que fazer para conjurar o perigo? E pediu para que os seus assessores apresentassem sugestões. Depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade e falou: procuremos veicular a crença de que Deus não existe e de que as criaturas viventes estão entregues a forças cruéis e fatais da natureza. O maioral das trevas, porém, objetou desencantado: o argumento não serve. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inclutavelmente para a fé ardente e pura. Levantou-se, no entanto, o orientador das legiões da vaidade e opinou: espalharemos a notícia de que Jesus nada tem que ver com o espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso fisiológico para as conclusões da ciência e, desnorteando os profitentes da renovadora doutrina, faremos com que gozem a vida no mundo como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho, e, assim, serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. O rei das sombras anuiu complacente: sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Nesse ponto, o diretor das falanges da discórdia pôs-se de pé e conclamou: sabemos que a força dos espíritos nasce das reuniões em que se congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Assim sendo, assopraremos a cisânia entre os seguidores dessa bandeira transformadora, exagerando-lhes a noção da dignidade própria. Separá-los-emos um dos outros com o invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo
e os examinadores da consciência alheia, para que os seus templos se povoem de feridas e mágoas incuráveis. E, assim, os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros, com sorrisos nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. O chefe satânico todavia considerou: isso é medida louvável. Contudo, necessitamos da providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. A essa altura ergueu-se o condutor das falanges da desordem e ponderou: se o problema de reuniões, conseguiremos liquidá-lo em 3 tempos. Buscaremos sugerir aos membros dessas instituições que o lugar dos conclaves é muito longe e que não lhes convém afrontar as surpresas desagradáveis da via pública. Faremos que o horário das reuniões coincida com o lançamento de filmes especiais ou com festividades domésticas de data fixa. Improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuam maiores deveres e responsabilidades junto às assembleias, a fim de que os iniciantes não venham a perseverar no trabalho da própria elevação. Organizaremos dificuldades para as conduções e atrairemos visitas afetuosas que cheguem no momento exato da saída para os cultos espíritas cristãos. Tumultuaremos o ambiente nos lares, escondendo chapéus e bolsas, carteiras e chaves, para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual e desacreditando a própria fé. O soberano das trevas mostrou longa satisfação no semblante e ajuntou: sim, isso é preciso trabalho de rotina que não podemos menosprezar. Entretanto, carecemos de recursos diferentes. O responsável pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com o auxílio de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta de um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros e mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. O mentor do recinto aprovou a alegação, mas considerou: indiscutivelmente, o combate aos médiuns não pode esmorecer. Entretanto, precisamos de providência mais viva, mais penetrante. Foi então que o orientador das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou respeitoso: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escala solar, reunindo a terra ao céu. O soberano das sombras, porém, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra exclamando: onde pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou sem perturbar-se: sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando conhecimento superior e servindo a caridade, é de fato o roteiro da luz. Mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes, não efetuadas numa existência, podem ser atendidas em outras, que tudo deve permanecer agora como está, no íntimo de cada criatura, na carne, para vermos como ficarão depois da morte, que a liberalidade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência, marcados para hoje, podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto valem viver no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O Rei das Sombras sorriu feliz e concordou: oh, até que enfim descobrimos a solução.
De todos os lados ouvia-se risonhas exclamações. Bravo, muito bem, muito bem. O argumento do astucioso condutor das falanges da inércia havia vencido. Esse é um bom texto. É um Então, bom texto para a gente enxergar quais são os pretextos, né? Isso mesmo. Quais são os pretextos para a gente não realizar aquilo que nós nos propomos a fazer. Podemos fazer amanhã, outro dia, qualquer dia, né? Né? É isso mesmo. Então, esse é o último capítulo, como nós falamos no início da leitura. E logo traremos uma nova literatura para compartilharmos com vocês. Até a Que Jesus próxima. nos abençoe, né? Que Jesus nos abençoe. Bem lembrado sempre.